Vamos lá, meus irmãos, continuando aqui, nossa primeira aula de Teologia Sistemática 6, matéria de escatologia, último bloco, nossas aulas estão sendo gravadas, tá bom? Então, Júnior, você já vai definir a sua teoria? Minha posição futura, né? Não, você vê, Júnior, são assuntos, né? Vão abrindo os leques, né? Então, continua para nós, Júnior, o amilenista, leia aqui para nós, por gentileza. A gente era da igreja continuará até o tempo da volta de Cristo. Quando Cristo voltar, haverá ressurreição tanto de crentes como de incrédulos. Os crentes terão o corpo ressuscitado e unido novamente com o Espírito e entrarão no pleno gozo do céu para sempre. Que seria, né, a ideia disso daqui que a gente acabou de falar, tá bom? E agora vamos continuando. Pode ler, Júnior, por favor? Os incrédulos serão ressuscitados para enfrentar o julgamento final e a condenação eterna. Os crentes também comparecerão diante do tribunal de Cristo. Por esse tempo também começará um novo céu e a nova terra. E, imediatamente após o juízo final, o estado eterno terá início e permanecerá para sempre. Vamos lá, vamos pegar aqui, meus irmãos, vamos pegar o quadro, vamos pegar aquele quadro lá, vamos bater um pouco de cabeça agora, olha só. Então, essa teoria está dizendo o seguinte, olha só que interessante, que essa igreja que está aqui, olha só que interessante, essa igreja que está aqui, ó, pode ver, ó, tá vendo a cruz aqui? Deixa eu aumentar aqui, vou aumentar esse slide, peraí. Ó, vendo a igreja, ó, opa, ó, vamos pôr assim, tá? Vamos pôr aqui, ó. Aqui, ó, a igreja. Deixa eu tentar. Isso, aqui tá jóia. Aqui. Ó. Então, olha só, que legal. Então, vem aí Jesus, né? Que morre, ressuscita. Então, segundo essa teoria, não vai ter nada disso de 7 anos de tribulação, de grande tribulação. Pelo contrário, tudo isso foi acontecendo ao longo desse período. Não vai ter esse negócio de arrebatamento, de boda do cordeiro. Pelo contrário, o que vai ter é o seguinte: quando isso acontecer, Jesus ele vai voltar aqui, os mortos vão ressuscitar, e aí sim começam as bodas do cordeiro, que aí já não tem mais boda do cordeiro, porque aqui já começa o milênio, então o milênio e boda dos cordeiros praticamente se unem, e os que estarão ali, no caso, né, que não temem a Deus, serão condenados e já serão lançados aqui no fogo do inferno. E aqui começa, então, né, todo o milênio, tá vendo? Então, percebam, irmãos, é uma teoria? É uma teoria. Mas eu posso afirmar, dizendo, vai ser assim? Perceba, é uma teoria com menos... O quebra-cabeça é com menos peça. Mas, mesmo assim, eu posso determinar que será assim? Mas essa aí discorda da posição de Grunda, que não tem milênio, né? Então, sim. Mas é a teoria, né? Entendeu? Tá. Né, Júnior? Mas você entende como é complexo? Por isso que a gente vai estudar, irmãos. A gente não está aqui para passar... Perceba, irmãos, quando eu fiz o seminário, a linha do nosso seminário STBnet é uma linha que é a que prevalece entre os avivados e o pentecostal. Mas a gente aprende todas as linhas. Eu, por exemplo, tenho uma posição um pouco diferente, até mesmo do STBnet. Mas é poucas coisas que eu penso de diferente, tá bom? Poucas coisas. No período que eu me converti, no século XX, né? A gente sempre foi ensinado assim, né? Cogitado muito sobre o ser pré-tribulacionista e milenista, né? Sim, sim. Por quê? Porque, querendo ou não, mesmo você sendo batista, Júnior, você, direto ou indiretamente, é influenciado pela teologia pentecostal, né? Não tem jeito, né, Júnior? Júnior, o pentecostalismo, os avivados, eles podem ter os seus defeitos, sim, assim como os históricos também, mas eu diria que nós nos completamos, sabe? Nós nos completamos. Irmãos, o movimento avivado pentecostal, ele resgata essa vida espirituosa, trazendo um sentido novo do Velho Testamento nas práticas atuais. Pode parecer bobeira, irmãos, como eu disse,
a igreja, um pouquinho depois da reforma, ela foi também se enveredando mais para um caminho filosófico. Dali nasceu a teologia liberal. E a teologia liberal, não pense vocês, ela é tão péssima quanto um ensino errado católico, porque ela desvaloriza as profecias, ela desvaloriza o milagre, ela questiona o nascimento virginal, e algumas teologias ainda liberais questionam até a ressurreição. E aí, meus irmãos, se você questionou o nascimento virginal, questionou a ressurreição, quem dirá da volta de Jesus, está entendendo? É mais ou menos que uma igreja humanizada. Aí eu te pergunto, tá, então para que ir naquela igreja? É uma igreja onde os valores de Deus só servem para nos conduzir e fazer uma aplicação ética e moral. Aí eu te digo, irmãos, a gente está inferiorizando a fé. Vamos lá. Os católicos, eles vão para suas dogmáticas, para suas tradições, para suas idolatrias, mas eles creem no sobrenatural, de forma errada. E aí eu digo, o outro humanizou e virou um carnal intelectualizado, que não crê nem no novo nascimento, não crê nem na pregação do evangelho. Podem ver, meus irmãos, a teologia liberal não envia missionário. Vai enviar missionário para quê? Se eles já creem no universalismo, que todos estão salvos. É uma igreja humana. Na minha opinião, em nome da razão, eles se tornaram desviados e apóstatas, entendeu? Da verdadeira fé bíblica. Tá bom? Então, voltando aqui. Então, a gente viu, né? Vamos para o próximo. Argumentos em favor do amilenismo. Leia para nós, irmã Elisângela. Argumentos em favor do amilenismo. Quando olhamos através de toda a Bíblia, dirão os amilenistas apenas uma passagem. Apocalipse 20, do 1 ao 6. Parece ensinar um futuro domínio milenar de Cristo aqui na Terra, e essa passagem em si é obscura. Ou seja, vamos imaginar os nossos irmãos ali em Genebra, logo depois da Reforma. Dizem que Genebra, na Alemanha, se tornou praticamente um protótipo da igreja primitiva. Parecia o milênio aquilo? O início do milênio? Parecia. Mas ficou só ali, na Alemanha, depois invadiu alguns outros países, e depois se manteve? Não, meus irmãos. Não se manteve. A Europa foi influenciada pelo protestantismo, não tenha dúvida. Ela prosperou por causa do protestantismo, não tenha dúvida. Mas dizer que o milênio vai ser fruto de uma transformação na sociedade por causa da igreja, e não uma intervenção de Deus, percebam, é complicado, né? Então, leia aqui a segunda coluna para nós, irmão. A ideia de crentes glorificados e pecadores vivendo juntos sobre a terra é difícil demais de aceitar. Bom, deixa eu explicar aqui algo para vocês. Ó, vamos lá. Os amilenistas, eles não creem nessa transição, como a gente viu há pouco, leve? É isso? Por quê? Porque a próxima teoria que a gente vai ver é essa daqui, ó, pós-milenista. Opa, peraí. Milenista, os pós-milenistas. Aí depois nós vamos ter o outro também, que é o pré-milenista. Tá? Dentro da teoria do pré-milenismo, só para vocês terem uma ideia, segundo essa teoria, já que Jesus volta para os seus, depois vem com os seus, julga as terras, depois vem 1000 anos na igreja, aí depois vem um período de milênio aqui na Terra, essa teoria vai dar uma ideia de que aqui na Terra, assim como Jesus busca os seus, ó, e depois ele volta com os seus para julgar as nações, começa o período de milênio. Aonde? Aqui. Os crentes saem, porque aqui, ó, o arrebatamento está aqui, tá vendo?
os crentes saem das bodas do Cordeiro e voltam com Jesus para reinar com Jesus aqui na Terra durante 1000 anos. Segundo essa teoria, então vão ter crentes transformados aqui com corpo glorificado e gente humana, de carne e osso. Ou seja, é complicado imaginar isso, não é? É complicado imaginar isso. Então, segundo a teoria, né? Mas essa teoria aí É. tem um detalhe também, desculpa estar interrompendo, mas eles dizem que desce, a Nova Jerusalém desce para ter conexão com com o milênio, mas como do céu, como um dossel, que não chega a tocar na terra. Entre o céu e a terra. Então eles administram a terra. Então, mas seja o que for, Júnior, imagina hoje, por exemplo, Deus abrir aqui o mundo nosso físico e nós começarmos a ver anjos aqui andando com a gente. Essa compreensão espiritual que nós não temos percepção de anjos e demônios, a partir de agora a gente começa a ter. Não é uma coisa esquisita? O ser humano, a igreja de Jesus está aqui na Terra, a gente crê no milagre, a gente crê no poder de Deus, mas de repente, num piscar de olhos, a gente começa a ver anjos e demônios. Bom, seria praticamente isso, só que com a diferença de anjos e demônios, porque antes disso tem todo aquele período do arrebatamento, 7 anos, 7 anos entre tribulação e grande tribulação, e aí vem o milênio. Aí vem a Nova Jerusalém. Percebam, olha como é complicado. E dentro dessa... Por isso que eu falo, irmãos, que estudar Apocalipse é muito difícil. Porque a Nova Jerusalém vai dar um pano para manga para os místicos, vai falar que a Nova Jerusalém é uma nave espacial que desce, entendeu? Isso. É verdade. Olha aí, meus irmãos. Não precisa nem cheirar cola. Né? Não precisa nem cheirar cola, nem fumar um baseado. Já começam a inventar um monte de coisa. E a terceira vinda, né? Hã? Da ideia da terceira vinda. Então, é complicadíssimo, Júnior. Entendeu? Então, a ideia dos crentes glorificados e pecadores vivendo juntos sobre a terra é difícil demais de entender. Por isso, leia para nós, Elisângela, a terceira coluna. Se Cristo vem em glória para reinar sobre a terra, como as pessoas ainda conseguiriam persistir no pecado? Se Jesus vai estar realmente presente, seu corpo ressurreto, e governar como rei sobre a terra, não seria bem improvável que as pessoas ainda o rejeitem, e que o mal e a rebelião prosperem sobre a terra, até que, no final, Satanás consiga reunir as nações para a batalha contra Cristo? Ou seja, irmãos, a nossa cabeça ferve aqui, e é natural. Por isso que a teoria milenista ela tem certas forças. Porque já faz 2000 anos que a igreja está aqui. Ou seja, segundo essa teoria milenista, a igreja, num dado momento, quando Jesus vier nos arrebatar, ele já também ressuscita-nos e ressuscita os ímpios, faz o juízo, e aí já entra numa nova era. Ou seja, a era do milênio, que seria já quase como que o começo da eternidade. Só que, ao mesmo tempo, irmãos, isso que é o complicado, porque quando a Bíblia fala do milênio, a Bíblia vai dar uma ideia também de que terão pessoas que, durante esse milênio, pecarão. Satanás está preso, o texto bíblico diz isso. Por isso que as hermenêuticas, ou seja, as interpretações, vão dizer que tudo isso são interpretações figuradas, são figuras de linguagem. Está vendo como é difícil? Está dando para entender um pouquinho como que é um caroço de angu complicado? Tá bom? Beleza? Vamos prosseguir mais um pouquinho. Aqui o próximo, ó. O pós-milenismo. Cristo volta após o milênio. Aí aqui complicou mais ainda, hein? Ou seja, a era da igreja junto com o milênio. E aí Cristo... deu a hora, né, Júnior? Joia, obrigado. Só concluir esse slide. Vem a era da igreja, o milênio. Cristo volta depois do milênio. Aí acontece, de fato, a ressurreição dos crentes, dos ímpios, e aí a gente entra aqui por a época eterna. Tá bom, meus irmãos? Então, né, aí vem agora a opinião dos pós-molenistas. A gente caminha a partir daqui na próxima aula, tá bom? Beleza, meus irmãos? Deu para ver que a tampa da panela de cuscuz vai ferver? Deu para ver?
É complicado. Rapaz, dá pano pra manga isso aí, hein? Eu quero saber da salvação. E agora, a hora que vem, eu não... Vocês entendem agora, só para a gente finalizar aqui, meus irmãos, vocês entendem que o principal da nossa vida está na nossa salvação em Cristo, nossa vida de piedade, na proclamação do Evangelho? Vocês entendem o porquê agora o Gruden, o Erickson, o próprio Russell Shedd e tantas outras obras, eles vão procurar o quê? Eles vão procurar falar do que a Bíblia diz. Aqueles pontos principais. Porque, irmãos, muita coisa pode acontecer. Como vai acontecer? Só para eu concluir aqui. Eu lembro que nos meus dias de seminário, um pouco tempo depois, eu já estava formado, foi quando começou, né, todo estudo sobre o genoma humano, DNA. E eu lembro que um amigo meu que fazia o seminário Metodista Livre chegou e falou assim: "Ai, meu professor no seminário falou que o anticristo vai ser criado que nem a ovelha Dolly, primeiro clone, né? Vai ser criado em laboratório." E aí, meus irmãos? Será que ele não pode ser criado num laboratório? Um ser humano, com uma capacidade acima da média? Percebam, tem tanta pergunta que a gente não tem resposta. Uma coisa é fato: nós precisamos ter a nossa vida segura em Deus. Nós precisamos fugir do pecado, porque o espírito do anticristo já está aí. A gente não precisa esperar ele se manifestar. A gente não precisa esperar, né, a gente ver o anticristo. Se nós estivermos no pecado, a gente já está em condenação. Por isso que essa aula vai ser uma aula ao mesmo tempo investigativa, vai ser uma aula realmente regada de debates, mas vai ser uma aula também que a gente vai, eu diria, aprender a temer melhor o Senhor, né? Porque quanto mais eu sei que, mesmo que Jesus possa demorar a vir mais algumas décadas, tudo bem. Eu, Raimundo, particularmente, espero ir até os meus 90 anos com saúde. Ou seja, eu não passo daqui de 40 anos, se muito 50. Ou seja, se Jesus demorar mais 100 anos, para voltar, o que eu farei para o meu mestre nesses meus 50 anos? É por isso que eu estou aqui ensinando vocês, continuo pregando na igreja, porque nós não sabemos qual será a nossa última hora, ou a nossa, como será a nossa geração. Entendeu? Então, assim, o que eu queria nesse módulo é despertar vocês ao que importa. É o nosso amor a Deus, é uma vida de piedade, de santidade. Aos pontos tempestuosos, deixemos, aprendamos, pesquisemos, ouçamos tudo e retenhamos o que é bom. Tá bom? Fechou? E, ó, firme na leitura, hein? Firme na leitura. Tá bom, minhas irmãs, meus irmãos? E perguntas pode jogar no grupo, tá? E aqui também em aula. Se sintam à vontade, tá, meus irmãos? E a gente vai seguir a partir desse ponto na semana que vem. Ou melhor, quinta-feira, tá bom? Tá bom? Deus abençoe, Tá bom. meus irmãos, minhas irmãs. Uma boa noite para vocês. Shalom, boa noite a todos. Boa noite, graças a Deus. Amém. Graças a Deus, pessoal. Boa Graças noite a a Deus. todos. Bom descanso a todos. Boa noite. Boa noite.